galera, tudo bom? Me chamo Arthur, esse é o podcast do Biângulo, lado B. Aqui nós vamos trazer diversos temas, esse é o primeiro episódio do nosso podcast e hoje nós vamos estar falando sobre o novo ensino médio. Eu estou aqui também com a Letícia. Olá, eu sou a Letícia, somos terceiranistas, estamos participando desse novo projeto do Colégio Biângulo e a gente trouxe uma honradíssima convidada para falar com a gente sobre o assunto do novo ensino médio. Fala galera, eu sou a professora Lorena, professora de Biologia do Ensino Médio, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Lorena. Então, como nós vamos estar tratando sobre o novo ensino médio, eu queria estar trazendo a pergunta para contextualizar sobre o que é o novo ensino médio. Boa pergunta, Arthur. O novo ensino médio, para a gente entender o que ele é, a gente tem que entender por que ele surgiu. O novo ensino médio ele já é uma discussão muito antiga do Ministério da Educação e ele surge com índices não tão legais sobre como anda o ensino no nosso país. Alto índice de abandono escolar, principalmente no ensino médio, defasagem de conhecimentos básicos pré-requisitos para os vestibulares. Então, a ideia, o porquê esse novo formato surge, vem principalmente para tornar o ensino médio mais atraente, para a gente diminuir esses índices e, principalmente, para preparar vocês da melhor maneira possível. Sim. E a gente queria muito saber, né, que todo mundo falou, vai ter novo ensino médio, e ensino médio é você entrar e todo mundo perguntar o que você vai fazer, como vai ser o Enem, como vai ser o vestibular, e o PAS. Então, e os vestibulares, eles pronunciaram alguma coisa sobre o novo método de ensino? Letícia, essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? Que os professores, inclusive, brincam. Não existe, isso é muito importante frisar aqui, não existe nenhuma portaria especial direcionada ao Enem, ao PAS, ou a qualquer vestibular de inverno, vestibular de verão das universidades do Brasil. O que existe é um projeto consolidado, sólido, onde ele nos dá a entender que os vestibulares, o Enem principalmente, ele vai mudar de maneira gradual. E essa mudança começaria esse ano. Na verdade, ela começou bem discreta em 2020, mas a ideia é que até 2024 as provas, elas finalmente entrem no formato, que é quando, de fato, o novo ensino médio ele tende a concluir aí todas as suas expectativas. Então, como é que fica o Enem e o PAS em relação a esse novo ensino médio? Arthur, eles vão acompanhar o novo ensino médio, as novas propostas, as novas práticas que vão ser realizadas e, como eu disse, até 2024, que é o prazo final para as escolas conseguirem consolidar esse projeto, os vestibulares começam a finalizar aí os seus formatos e, de fato, mudar junto com as escolas. Além da diminuição da taxa de evasão escolar, quais seriam os outros benefícios em termos didáticos do novo ensino médio para todos os alunos? O novo ensino médio, ele é um projeto, ele é uma causa. A principal ideia, além de tornar a escola mais atraente, é mudar o que vocês já conhecem como sala de aula. Então, essa sala de aula ela ficaria do jeito que nós falamos que é invertida. Seria onde vocês se tornariam protagonistas do processo e o professor ele acompanharia a trajetória de cada um de vocês. De que maneira que isso vai acontecer? A escolha do itinerário é muito importante. O desenvolvimento dos itinerários, à medida com que vocês trabalham com práticas, com exposições, com questionários, e a longo prazo espera-se que todo esse processo torne os estudantes mais preparados, mais aptos para enfrentar a vida, o mercado de trabalho e também lidar com as suas escolhas, né? Nesse novo ensino médio, nós conseguimos controlar as coisas que nós vamos aprender, as matérias que nós queremos estudar, coisa do tipo? Então, Arthur, como é um projeto, como é uma proposta ainda em implementação, as escolas elas têm total autonomia para fazerem como quiserem. Só que a gente fica um pouquinho preso aos vestibulares, que é aquele processo que avalia vocês no final do ciclo escolar. Então, escolher as matérias ainda é algo um pouquinho distante. O que vocês podem já começar a fazer? Vocês têm as disciplinas que são pela grade matutina e na grade vespertina, aí sim vocês optam por um itinerário formativo. O que são os itinerários? Os itinerários são projetos, são construções, são aulas teóricas que vão sendo construídas por vocês
e os professores vão mediando. Esses itinerários, eles devem ser escolhidos com muita responsabilidade, entendendo quais são as regras, entendendo o que você quer a longo prazo no final do ciclo escolar. O novo ensino médio, ele mostra para nós que as coisas acontecem um pedacinho de cada vez. Então, você começa ali na primeira série e conclui a sua etapa no final da terceira série do ensino médio. Então, o que você pode escolher por enquanto, respondendo a sua pergunta, é qual itinerário formativo você quer cursar. Os itinerários formativos do Colégio Biângulo, eles seguem a proposta do Ministério de Educação. Então, nós trabalhamos com as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, ciências da tecnologia e matemática. Nós temos itinerários de ecologia, de engenharias do tipo 1, engenharias do tipo 2, obras, desenho industrial, sustentabilidade, agronegócio, agropecuária. Então, todo o catálogo de itinerários da escola, ele está oferecendo caminhos para que vocês consigam percorrer todas as áreas de conhecimento. Assim, sobre esses todos itinerários formativos, são muitas opções, né? Como a gente pode se sentir mais seguro para tomar essa decisão que vai ser eventualmente extremamente importante para o nosso futuro, que vai agregar na nossa futura escolha, né? Excelente pergunta, Letícia. Aí que entra o projeto de vida. O projeto de vida é a peça-chave, é a mãe do novo ensino médio. É assim que nós vemos essa área dentro desse novo formato. O projeto de vida, ele vai trabalhar com os estudantes justamente isso que você trouxe para nós. Ele vai ajudar vocês a entender a responsabilidade de cada escolha que vocês terão daqui para frente, a construir um caminho onde vocês serão mais ativos do que passivos, então mais farão do que só ouvir. Vai ajudar vocês na construção de práticas, na construção de ferramentas, de tecnologias que vão desenvolver quando saírem da escola. Então, a ideia é que o novo ensino médio, junto com o projeto de vida, torne esse caminho mais fácil para vocês. Dizer que sempre uma escolha vai ser feita com 100% de assertividade, a vida não é assim. Mas a ideia é que vocês saiam o melhor possível preparados. Como que funcionam as matérias obrigatórias? A gente continua aprendendo normal? Muda alguma coisa? Acrescenta alguma coisa? Então, as disciplinas que ainda são obrigatórias, né? Até essa terminologia ela é um pouco errada, se a gente for pensar assim. O que a gente está fazendo? Se baseando nos vestibulares, como eu disse para vocês. Então, as disciplinas continuam pela parte da manhã, as disciplinas que vocês sempre tiveram como alunos do ensino médio. E à tarde, vocês terão essa formação, esse itinerário formativo. O que a gente fez esse ano foi reduzir algumas horas de algumas disciplinas, até porque elas são contempladas no período vespertino com os itinerários, então vocês não estão perdendo nada, pelo contrário. É só o formato que está sendo mudado ao longo do caminho, e eu acredito que esteja mudando para melhor. Como funciona a escolha dos itinerários? Você pode escolher mais de um, à vontade? Como funciona? Os itinerários, eles funcionam de maneira contínua. Então, eles funcionam durante o ano todo. Só que os alunos, eles só podem escolher um itinerário. O porquê disso? As cargas dos itinerários são semanais. Então, toda semana esses alunos têm encontros com os professores que ministram esse curso, esse projeto, essa aula. E ao final do trimestre, acontece a culminância desse projeto dentro do itinerário. A gente achou melhor, para que os alunos consigam se dedicar de maneira mais fiel a cada projeto, que somente um seja escolhido por trimestre. E a gente também pensando um pouquinho na identificação do aluno ao longo do ano, ele pode trocar, caso ele não se sinta confortável, caso ele não tenha afinidade com aquilo que ele escolheu. Só que essa troca, ela tem que ser feita de maneira responsável. Então, é até interessante que o aluno, antes de escolher o itinerário formativo, ele entenda a regra, que ele só pode trocar ao final, a conclusão desse itinerário somente, que ele entenda que é algo a longo prazo, ele não vai sair ali no primeiro trimestre completamente dentro daquela área aprendendo tudo, é um processo longo, e que ele também não se sinta frustrado. Né? Como eu disse para vocês, as nossas escolhas não são 100% certas e nunca vão ser. Mas, até para facilitar, é um itinerário somente por trimestre e caso esse aluno tenha necessidade de trocar, ele pode fazer essa opção sim, dentro das áreas que nós oferecemos.
Lorene, quanto tempo que dura o itinerário? Vai ao longo do ensino médio inteiro, primeiro, segunda e terceira série? Ou no meio do segundo ano ele pode trocar, escolher outro? Então, esse ano, como é o ano inicial de aplicação do novo ensino médio, somente a primeira e a segunda série participa desse processo. A terceira série a gente entende que é um ano extremamente importante para eles, é um ano de vestibular, e colocar o novo ensino médio na terceira série nesse momento não traria nenhum benefício, até porque os vestibulares mudarão a longo prazo. Então, primeira e segunda série participam. Eles iniciaram os itinerários formativos no começo de março. A gente, durante todo o mês de fevereiro, conversou, orientou, realizou reuniões, encontros para auxiliá-los durante a escolha, principalmente com a primeira série, que é uma turma que está chegando, vocês já foram primeira série, é uma turma que está chegando agora do ensino fundamental e estão dando de cara com o ensino médio. Então, durante o mês de fevereiro, foi feito todo um preparo com esses alunos. Ao final de fevereiro, eles votaram e início de março eles já começaram seus itinerários. Eles funcionam todas as tardes, durante 2 horas, na quarta-feira à tarde, e esses meninos terminam aí depois de transcorrido 3 meses. Sim, pois é. E toda essa formulação de itinerário, né, foi feita assim mais para os alunos escolherem a ideia que eles pretendem cursar, meio que a gente pode dizer que foi uma visão do que seria uma formação técnica, né? E eu acho que isso tem um peso muito importante. O próprio Biango tem o costume de trabalhar esse tipo de coisa com seus alunos e falando assim de uma maneira mais pessoal, né? O novo ensino médio, apesar de não ser aplicado para a terceira série e para não atrapalhar com esse todo quesito de vestibular, seria muito interessante abordar com eles essa ideia também, porque somos quase novos, como é que fala? Candidatos ao mercado de trabalho. Então, seria muito importante ter essa abordagem com a gente também, né? Falar um pouco com um workshop, perguntando um pouco mais da sua área, trazer isso para as escolas. Excelente ideia, e é uma ideia para ser colocada em ação. Os meninos da primeira e da segunda série, eles estão participando dos itinerários e a gente gostaria muito que esse produto que for finalizado aí fosse levado para a escola inteira, não só para a terceira série. Os itinerários, eles têm uma visão mais prática, uma visão mais jogada mesmo, onde os meninos vão colocar a mão na massa, vão procurar, vão pesquisar, vão fazer levantamentos, vão fazer orçamentos, eles estão aprendendo diversas coisas. E trazer isso não só para a terceira série, como pelo menos ali para os anos finais do ensino fundamental 2, até para preparar os que estão vindo e para que vocês consigam observar aquilo que está mudando, apesar de não pegarem esse processo na ativa, né? O que é uma pena, mas é uma excelente ideia, Letícia. Lorena, a longo prazo, para o futuro de quem está pegando o novo ensino médio, quais são os benefícios que os alunos vão ter? Então, Arthur, quando a gente escolhe um curso universitário, a maioria das pessoas escolhe por inspiração na família, meu pai, minha mãe, minha tia, por afinidade com uma disciplina, por admiração com o professor. Eu mesma escolhi biologia porque eu sempre tive muita admiração pelas minhas professoras de biologia. Mas quando a gente chega na faculdade, admirar fica um pouquinho lá no passado. A gente vê a prática, vê o dia a dia, a gente costuma se assustar um pouquinho. Então, o que nós esperamos é que os benefícios a longo prazo do novo ensino médio seja esse, de que a gente, daqui a um tempo, veja os nossos alunos entrando nas faculdades, entrando nas universidades, nos vestibulares e sabendo aonde estão pisando. Então, colocando o seu pezinho ali em lugares onde eles pelo menos conheçam previamente, para que não exista tanto esse choque. Então, que a gente prepare esses meninos da melhor maneira possível para enfrentar a realidade de uma universidade e depois a realidade do mercado de trabalho. Sim. Eu escutei, né, sobre o novo ensino médio, sobre aumentar o tempo que a gente passa na escola, né, aumentar a carga horária anual, chegando, se eu não me engano, a um total de 3.000 horas todo o ensino médio, de primeiro a terceiro ano.
e falando que boa parte desse horário é dedicado só ao itinerário. Então, realmente, a formação é para isso, né? Para o auxílio dos alunos e etc. E que os vestibulares buscam a adaptação aí até alguns anos seguintes. Se eu não me engano, é quando o que está no primeiro agora entrando, né? Chegar no terceiro. Então, daqui 2 anos. A ideia é que até o final de 2024 a gente já tenha um modelo pronto, né? Mas não... Esse modelo ele não pode ser rígido, ele é extremamente flexível. Então, a ideia é flexibilizar ao máximo. Todas as escolas têm autonomia, têm liberdade para isso, e ir testando e fazendo testagem, Letícia. A ideia é essa. Então, existe sim uma matriz, a gente precisa seguir a rigor o que tem lá, mas também existe uma autonomia, uma liberdade para a gente percorrer o caminho da melhor maneira possível. Lorena, quando implementaram o novo ensino médio, né? Foi tudo pensado, publicaram tal, as escolas elas têm a liberdade para escolher o que elas vão ensinar, como que elas vão tratar com os alunos, ou toda escola vai seguir o mesmo padrão, o mesmo modelo para aplicar o novo ensino médio? Então, Arthur, quando a portaria foi criada, né, com base nesses índices muito tristes que a gente tem da educação no Brasil, e até seguindo alguns modelos de fora do nosso país que já funcionam assim, né? O high school nos Estados Unidos, ele funciona dessa maneira, onde vocês têm ali um caminho profissionalizante dentro do ensino médio. Então, quando essa plataforma, esse projeto, essa portaria foi criada, a ideia é que as escolas tenham liberdade, mas a gente segue alguns princípios. Então, eu preciso ofertar para os meus estudantes itinerários da maneira que eu achar melhor, porém, eles precisam estar dentro das áreas que são de conhecimento. E, além disso, respeitar competências e habilidades, para que vocês saiam com essa visão maior do que é o meio extraescolar. Vocês já pararam para pensar que vocês passam a maior parte do tempo na escola? Então, até hoje, vocês passaram a maior parte da vida de vocês na escola. Então, quando esse processo acaba, quando ele finda, e vocês vão finalmente para o pós-escola, é um choque, não é fácil. Então, eu acho que no começo eu fui um pouco cautelosa com o novo ensino médio, porque eu também tinha um pouco de receio de como ele ia ser aplicado no país, mas hoje, em sala de aula, eu dou aula de ecologia, eu trabalho com itinerário de ecologia, eu consigo ver que é algo incrível, surpreendente. A maneira como o Biângulo está trazendo o novo ensino médio, trabalhando com os alunos, é algo assim enriquecedor para o professor e para os alunos. O tanto que a gente aprende nesse novo formato, nessa nova plataforma de ensino, eu acredito que a longo prazo a gente vai ter excelentes resultados. Que bom. E você podia falar mais pra gente um pouco, né, como que está sendo a experiência especificamente no Biângulo, né, com as aulas de ecologia e tudo mais? Então, o itinerário de ecologia, vocês sabem, já foram alunos de primeira série, ecologia é um assunto de primeira série, ecologia é o estudo da casa. Então, a gente estuda a casa, que é o nosso planeta. Então, dentro desses itinerários, não é como era na escola, que é só ficar estudando conceitos, resolvendo questões de vestibulares. A gente trabalha, de fato, com a questão construtiva, com a criticidade dos alunos. Então, o que a gente está fazendo? Análise de livros, análise de artigos, construção em laboratório, observação, identificação, índice de qualidade de água. Então, os alunos eles estão aprendendo, de certa maneira, a como trabalhar dentro dessas ciências sustentáveis para tentar resolver essas problemáticas no futuro. A gente sabe que o meio ambiente é um tema muito atual e a maioria das profissões dentro de meio ambiente, elas exigem hoje em dia que a gente tenha um pouquinho de criticidade nessa parte. Então, dentro do itinerário de ecologia, a gente tem trabalhado muito para esse lado. Construções sustentáveis, o que tem gerado um boom na engenharia civil, principalmente. Então, a gente tem conseguido também linkar os itinerários. Então, tanto o desenho 3D quanto engenharias, a gente tem conseguido trazer as ideias do itinerário de ecologia para essas outras áreas, para que elas conversem aí até o final do ano. Os alunos, eles sempre se comunicam com os professores atualmente, né? Uhum. Conversam, expressam opiniões, além do mais nos tempos atuais, que é uma época que a galera sempre expressa suas opiniões. Vocês têm conversado, os professores, com os alunos sobre o novo ensino médio, para saber a opinião deles?
se eles estão gostando, de fato. Como é que tá? Sim, Arthur. Hoje a gente sabe que vocês pertencem a uma juventude muito crítica, no bom sentido, muito ativa e muito informada. Então, os alunos, eles têm dado um feedback para a gente, um feedback positivo, porém cheio de dúvidas, o que é super natural. O novo ensino médio foi implantado agora, não existe uma fórmula pronta, existe lá um portfólio que a gente precisa seguir, porém, a fórmula, cada escola está elaborando a sua. Então, o que a gente pode conseguir já pescar, está muito cedo, a gente está na primeira fase, é o primeiro trimestre do novo ensino médio, mas o que a gente está conseguindo pescar é que os alunos têm se sentido mais engajados, mais motivados para ter essas aulas, e como eles escolheram por afinidade de conhecimento, eles acabam construindo melhor, não sendo tão passivo, não ouvindo tanto, participando, falando, e inclusive trazendo ideias muito interessantes dentro dos itinerários. Tem um caso até no itinerário de ecologia, que um aluno com um talento incrível para desenho, e provavelmente deve seguir para arquitetura, para engenharia, nem está dentro de biologia, mas com um talento incrível para desenho, ele fez um croquis muito grande, praticamente em realidade 3D, de uma escola mais sustentável. E ele orçamentou, ele colocou no papel quanto custaria, e a gente está tentando transferir para o pessoal das engenharias para ver se faz uma maquete. Tá, então, chegando no fim dos itinerários, como que nós podemos aproveitar isso para o nosso futuro, nossa vida profissional, no currículo? Como que funciona? Excelente pergunta, Arthur. A ideia é que ao final dos itinerários, então ao final do trimestre, você ganhe uma certificação, assinada pelo professor competente ali da disciplina, pela instituição, com as horas que você teve, que você frequentou esse curso. Isso pode servir, inclusive, para enriquecimento de currículo. Quando a gente sai da graduação e vai em busca daquele primeiro tão sonhado emprego, a gente sabe que o currículo pesa muito. E experiência é algo que eles exigem bastante. Então, a ideia é que esses itinerários fomentem o currículo dos nossos alunos e facilitem a entrada deles no mercado de trabalho. Interessante. Acredito eu que fizemos bastante pergunta aqui, foi uma boa conversa, bem esclarecedora. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Não. Alguma mensagem para quem está assistindo? Eu queria falar para os alunos do Colégio Biângulo que agradecer, na verdade, pela excelente participação nos itinerários, agradecer vocês por esse momento. É muito importante a gente esclarecer esse projeto, é algo novo, surgem muitas dúvidas, mas a gente tem muito prazer em saná-las. Então, muito obrigado por esse momento, foi um prazer estar aqui. Imagina, obrigada pela sua presença, né? Por disponibilizar o tempo pra gente, despedida. E é isso, obrigado. Também agradecer ao Biângulo por essa oportunidade. É um ótimo projeto, acho que tem um grande futuro e dá para trabalhar muita coisa em cima desse projeto, do lado B. Sempre que vocês precisarem, a gente vai estar apresentando os temas, mostrando que tem as nossas novas conversas, trazendo novos convidados, e vocês podem mandar perguntas para o Instagram do colégio, @cbiangulo, e a gente vai estar respondendo aqui, trazendo as dúvidas de vocês e fazendo uma boa conversa. Tchauzinho! Tchau, gente! Tchau, obrigado!